Saudações, irmãos e irmãs presentes aqui na Basílica Histórica. Saudações a você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação. Saudações aos nossos ministros, leitores, nosso diácono e sacerdote visitante e todos aqueles que trabalham, contribuem, são colaboradores aqui desta Basílica. Meus irmãos e minhas irmãs, o seguimento de Jesus Cristo não é fácil. Requer uma mudança profunda em nossa vida, em nosso coração. Muitas vezes, a gente recebendo o convite de Jesus, a gente acaba se escondendo, acaba omitindo, acaba fugindo do chamado que Ele nos faz. Portanto, a liturgia de hoje, tão bonita, tão rica, começando aqui pela primeira leitura, pelo nosso salmo, nós devemos observar que nós não devemos jamais esquecer do Deus que nos gerou. Jamais esquecer do Deus que está conosco todos os dias, nos fortalecendo. Deus, na sua infinita bondade, acolhe os seus filhos, as suas filhas, que é o seu povo unido, permanecendo unidos na caminhada para o reino do Pai. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, jamais esquecer do Deus tão bondoso que nós temos, um Deus presente em nossa vida, um Deus conosco. Não é um Deus distante, não é um Deus afastado, não é um Deus que se esconde, pelo contrário, presente na nossa vida. E nós devemos sempre observar isso, saber reconhecer esse Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente acaba fazendo um trabalho ou um caminho diferente, né? Quando as coisas ruins vão acontecendo na nossa vida, a gente acaba se afastando, coloca a culpa em Deus, Ele não nos ajudou, mas não é bem isso. Nós devemos ter Deus conosco o tempo todo, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de tristeza. Na alegria, contemplar, agradecer, ter um coração agradecido pelas coisas boas que Ele coloca na nossa vida. Nos momentos de tribulação, de tristeza, ter um Deus que nos ajuda na caminhada, nos fortalece, nos preenche de sabedoria, de coisas boas. Ele nos ajuda a sair de todas as dificuldades. Portanto, reconhecer esse Deus em nossa vida. Jamais esquecer da sua bondade, da sua misericórdia, jamais esquecer da intenção de Deus, esse Deus que quer estar conosco todos os dias. Portanto, o nosso evangelho nós temos aqui Jesus questionado pelo aquele jovem, como fazer para herdar o reino dos céus? Como estar na plenitude do reino? O que eu devo fazer? E o jovem convicto, olha, eu sigo todos os mandamentos, assim como você disse, estou seguindo todas as regras, tudo isso eu já faço, mas o que eu preciso fazer mais? A resposta de Jesus, difícil para aquele jovem, o entristece. Vende tudo, faça caridade, entregue nas mãos dos necessitados e me siga. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, sim, é difícil o seguimento pleno da pessoa de Jesus. Requer de nós mudança, coragem, confiança para seguir Jesus de perto, anunciando a sua palavra, o seu evangelho, anunciando o reino deste Pai, deste Deus que é presente na nossa vida, anunciando que Deus é bondoso. Para aquele jovem, a maior fraqueza dele era o bem material. Ele era fraco diante da sua riqueza, porque não assumiu plenamente a missão que Jesus colocou em suas mãos, no seu caminho. Portanto, nós muitas vezes também temos dificuldades, temos problemas, temos barreiras que nos impedem de caminhar, de seguir o Cristo, de aceitar a sua missão. Portanto, devemos cada um, no silêncio do seu coração, no íntimo
encontrar quais são as barreiras, quais são as dificuldades, quais são as fraquezas que nos impedem de seguir Jesus. Para esse jovem, foi a riqueza, mas às vezes a gente encontra também outros problemas, outras dificuldades, a preguiça, o comodismo, o medo, a vergonha. Claro, tem tantas outras situações que são compreensíveis, a falta de saúde, mas, meus irmãos e minhas irmãs, independente disso, seguir Jesus com confiança, estar em constante oração, mesmo que a saúde não permita a caminhada, mas permita que a gente permaneça em oração pelos nossos irmãos. A gente pode e deve fazer caridade a quem necessita. Por mais pouquinho que a gente às vezes tira dos nossos recursos, faz uma grande diferença nas mãos daqueles nossos irmãos que estão recebendo a nossa caridade. Então não inventemos, não criamos desculpas que nos impedem de caminhar junto de Jesus. Como eu disse, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua fragilidade, cada um tem a sua dificuldade pessoal, mas nós devemos enfrentar, ter uma vida transformada. Portanto, assim como aquele jovem pergunta a Jesus: olha, eu já faço tudo isso, o que mais é preciso? Portanto, pergunte isso para a nossa vida, para a sua vida: o que mais é preciso para que eu possa seguir fielmente a Jesus? Já sigo todos os mandamentos, mas além dos mandamentos, o que eu posso de fato assumir com plenitude, com seriedade, com confiança, com coragem, no seguimento pleno de Jesus? São perguntas que a gente tem que ir fazendo para a nossa vida, aos poucos ir encontrando a resposta. Às vezes a gente já vai colocando a primeira dificuldade: não sigo por causa disso, não caminho por causa daquilo, mas o que eu posso fazer diferente? No meu limite, como eu posso ser caridoso? O que eu posso fazer para me doar plenamente ao serviço do Pai, da igreja e também dos nossos irmãos e irmãs? Portanto, irmãos e irmãs, a gente tem que valorizar tantas vocações, tantos religiosos, religiosas, sacerdotes, que se deram a serviço, colocaram a própria vida com muito amor, com muita confiança, com muita coragem, para seguir o Cristo. Devemos olhar para os nossos santos, sobretudo os mártires, estes que doaram suas vidas, porque queriam fazer diferente, não ficaram somente nas regras. Regra por regra são às vezes vazias, as palavras, palavra por palavra, muitas vezes se tornam vazias, mas as palavras têm que tocar o nosso coração e nos ajudar a praticar verdadeiramente. Portanto, olhar para os santos, na sua paróquia, na sua região, ver o trabalho dos religiosos, das religiosas, do sacerdote, de tantos homens e mulheres que se doam, que se colocam a serviço, que conseguem fazer a caridade com amor, com alegria, com esperança, né? Porque às vezes muita gente tem muito, mas o pouquinho que tira para ajudar o próximo ainda reclama, acaba não querendo ajudar com plenitude, às vezes faz com obrigação, por medo, por vergonha. Olha, eu vou ajudar porque as pessoas estão vendo que eu estou ajudando. Então, esse segmento também não é um pedido de Jesus, né? A gente tem que fazer as coisas com amor, com carinho, com respeito, né? Com a coragem, deixar que a palavra de Deus brote em nosso coração, deixa arder esse sentimento de caridade, de fraternidade, de acolhida do próximo, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, não sejamos como esse jovem. A sua fraqueza o impediu de seguir Jesus, a sua fraqueza. Portanto, deixe que a nossa virtude, aquilo que temos de mais bonito, de forte, aquilo que carregamos e aquilo que recebemos como talento, como dom de Deus, é bom colocar a serviço.
E quando a gente olha para a comunidade, a gente percebe quantos irmãos e irmãs, nas diversidades, conseguem colocar o seu dom, o seu talento a serviço do Pai, a serviço do irmão. Seja com o trabalho, seja sim com os bens materiais, que tem que estar a serviço da minha família, da nossa família, dos nossos irmãos e irmãs. Devemos ir avaliando cada passo que demos, que queremos dar, para seguir com mais amor, com mais coragem, aquilo que Jesus nos pede. Vem e segue-me. Seguir Jesus com coragem. Rezemos, portanto, irmãos e irmãs, na dificuldade de seguir Jesus, pelos nossos seminaristas, nossos vocacionados, os formandos. Missão difícil, sim, é seguir Jesus. Portanto, continuemos em oração pelo sacerdote, pelo religioso, a religiosa, para que continue firme no seu caminho, seguindo Jesus com muito amor, sendo exemplo para nós, guiando o povo de Deus, ajudando, sendo um bom pastor, juntando essas ovelhas do Pai e ajudando que elas se encaminhem para o reino. Portanto, cabe a cada um de nós sermos também bons pastores, exemplos de homens e mulheres que seguem fielmente a pessoa de Cristo, que enfrenta todas as dificuldades que a gente traz e está no nosso coração, porque as dificuldades muitas vezes somos nós que colocamos na nossa vida, não é o outro, não é Deus, não é Jesus, somos nós mesmos. Portanto, enfrentar todas as nossas fragilidades para seguir fielmente a Cristo. Por isso eu retorno, a gente tem que no nosso íntimo, na nossa intimidade, olhar para o nosso coração e fazer uma avaliação, analisar mesmo o que nos impede de seguir fielmente Jesus. E através dessa resposta, combater isso para continuar caminhando. Às vezes é o medo que me paralisa, às vezes é a vergonha, às vezes sim é a preguiça, o comodismo, o individualismo, o egoísmo e tantas outras coisas negativas. Tirar isso da nossa vida, tirar isso do nosso coração, para seguir Jesus com muito amor, para servir o irmão, servir a igreja, servir a Deus com uma dedicação tão bonita. E é tão bom quando a gente, caminhando, consegue perceber cada irmão, cada irmã que serve a Jesus, que serve o irmão que está sofrendo com muita alegria, alegria de ajudar, alegria de ser caridoso, alegria de ser fraterno. Então é bonito isso. Portanto, irmãos e irmãs, não nos paralisemos diante das dificuldades que encontramos aí pela vida para seguir Jesus. Continuemos firmes, corajosos, confiantes, acreditando nesse Deus que é misericórdia, nesse Deus que é bondoso, nesse Deus que nos enche e preenche de tantos talentos e tantas habilidades. Não enterre os nossos talentos, não enterre as nossas habilidades, coloque a serviço de Jesus, coloque a serviço de Deus, da igreja e dos nossos irmãos. Por fim, lembremos sempre da Senhora Aparecida, Maria nossa mãe, mulher corajosa, essa é exemplo para nós todos, mulher que com seu sim a Deus, colocou a sua vida a serviço do reino do Pai. Portanto, quando a gente encontrar dificuldade, olhe para a Senhora Aparecida, essa que também é aquela que nos ajuda nas dificuldades diárias. Por isso aqui a casa da Mãe Aparecida, repletos de tantos peregrinos, tantos devotos, tanta gente agradecida pela presença de Maria em nossa vida. Sejamos como Maria, corajosa, enfrentou todas as dificuldades daquele tempo para gerar o Filho de Deus. Exemplo de mulher que nos ajuda nesse caminhar, nesse serviço junto a seu Filho Jesus. Maria apontando Jesus,
Jesus dizendo: siga-me. Vamos todos juntos, unidos, trabalhar pelo reino do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.